Iniciando aqui o pós-jogo, gente. Iniciando aqui o pós-jogo. Eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Não é só pela derrota contra o Santos. É por várias circunstâncias e situações. Não dá mais para Thiago Carpini. Ponto. Já era. Acabou. A minha paciência com ele acabou. Eu sei que o time é limitado. Você pode chamar de ruim. Eu sei que, infelizmente, há erros de execução. Só que existe algo que precisa nesse time do Vitória, já que foi montado de maneira equivocada por Manequinha, por Fábio Mota e pelo próprio Carpini e sua comissão, já que isso ocorreu lá no princípio, que agora tenha algo para solucionar. E infelizmente a solução é uma mudança de comissão técnica. Esperei. E hoje foi o limite para mim. Para mim hoje foi o retrato de que não dá mais para o técnico Thiago Carpini seguir no Vitória. Acabou o ciclo dele. Foi como o Condé, ano passado, na quinta rodada. Eu sentia o feeling, sabe o feeling? Eu falei, não dá mais. Tem que mudar. Mudou o Carpini, que posteriormente conseguiu dar a volta por cima e o Vitória permaneceu na Série A. Hoje, gente, Carpini não vai conseguir mudar nada. Porque a única coisa que precisa para esse time conseguir qualquer situação mínima que seja, tá aqui, ó. E com o nosso atual treinador, não vai. Não vai. Não, bora ver, contratando mais 2, 3 peças aí, se vai conseguir tal. Não vai com ele à frente desse elenco aí, que ele ajudou a montar. Não vai, irmão, infelizmente. A solução, nesse momento, rápida, solução curto prazo, é mudança do corpo técnico. Tá nítido, gente. Tá nítido. Tá muito claro aos nossos olhos. Podem discordar, Adson e Gabriel, fiquem à vontade. Essa é a opinião do Anderson Matos. A minha opinião. A minha opinião. E outra, diretor de futebol, gente. Cadê, velho? Manequinha não, Fábio Mota. Não! Não! Não é a hora dele. Já tem uns 8 jogos que a gente já percebeu que não dá. Não é, velho. Botaram ele no momento errado, infelizmente. E a gente, com medo de tá errado em nosso pensamento, às vezes segura. Deixa eu, peraí, daqui a pouco essa zorra aí, do time dá certo, da liga, e ele vai bem. Vou segurar um pouco pra ver da cola de mesma. Mas já tá dando prova aí que não dá, velho. Tem que ter alguém, irmão, que dê uma porrada na mesa, que chegue junto. Ele não tem o perfil, velho. Ele não sabe, irmão, onde a cobra dorme, irmão. Não sabe, tá aprendendo, pô. Não é pra ele nesse momento, não, irmão. Não é, velho. Tá outra coisa, tá explícita. Não, bora esperar um tempo aí pra Carpini, bora esperar um tempo pra Manuel Tanajura. O tempo passou. Já chegou, o teto, o limite. Já passou do teto do limite, pô. O que é isso, pô? O torcedor vem pro estádio, lota o estádio pra assistir. O pior Santos da minha vida. Que chuta o próprio jogador perto da área pra fazer o segundo gol. O pior adversário que eu vi o Vitória enfrentar no Barradão se chama Cerro Largo e o Vitória perdeu. Perdeu. 18 chances com a defesa de justiça, perdeu. Mas Carpini não entra e não faz gol, mas foi ele que ajudou a montar. E é ele que não está sabendo extrair ao máximo, está conseguindo extrair ao máximo de cada um, que ele próprio ajudou a montar. Então não dá mais pra ele, pô. Por que não dá mais pra Condé no ano passado? O Condé foi campeão da Série B. Tinha história, ganhou do Bahia. O Condé, 5 jogos antes, tinha sido campeão baiano, que Vitória não era há anos, em cima do Bahia, na Fonte Nova, após o empate, que Vitória perdeu 400 gols. E foi demitido. E eu sentia que não dava mais pro Condé continuar. Mas agora, Carpini aí, eu particularmente, o meu limite, ele já tinha ultrapassado um pouco. Hoje, extrapolou. Ficou claro, pra mim, está claro, é nítido. Não vai. Não, pô, calma aí. Vai trazer mais 3, 4 peças e aí monta um esqueleto novo e dá uma oxigenada no time. Se ele for o treinador, não anda! Pô, você não tá enxergando não, brother? Não vai, irmão. Porque é precipitado. Não vai! Não vai!
Tá nítido, pô. Um bando em campo, rapaz. Jogando futebol. Que esporte é esse que esses caras estão fazendo? Porque não é o futebol, isso não é o futebol, pô. Então, se ele errou na montagem, se ele tá errando e não conseguir extrair o máximo, fora ele. Fora Manuel Tanajura Neto. Que de repente pode aproveitar em um outro setor dentro do clube. Mas tem que ter um diretor tarimbado, irmão. Cadê, velho? Esse cara, brother. Acabou, velho. A paciência já tinha se esgotado já, irmão. Extrapolou. Extrapolou, gente. Eu, particularmente, não acredito numa reviravolta do Vitória com Thiago Carpini, treinador, e Manuel Tanajura Neto, diretor. Não acredito. Lembra quando eu falei do Lucas Braga que ia entrar em campo? Eu perguntei ao chat, ó, pode ser que daqui a uma hora ele tenha mudado a história do jogo, mas vai entrar Lucas Braga. Qual a perspectiva que você do chat tem que ele vai mudar o jogo? Zero! Nula! Mas a gente torce para que ele entre no jogo. Mas vai viver disso até quando, pô, de fé? Vai viver de fé até quando? Até quando, irmão? Chega, velho. Chega! Qual a perspectiva que você tem que Manequinha, junto com Carpini, Fábio Mota, vão trazer jogadores para mudar a história? Fale a verdade. Hoje. Pode ser que mais à frente eles tragam e mudem tudo. Beleza, mas você tem perspectiva disso hoje? Você fala a verdade. Não precisa responder no chat, não. Responda você mesmo, senhora, no espelho. Ninguém tem, rapaz. Ninguém tem, pô. Nenhum. Em sã consciência tem. Não tem. Enganar a mim não vai. Enganar a mim não vai. Com ele aí à frente, não dá. Infelizmente, irmão, já era. Já, assim, ó, esgotou. Tava no limite, eu me segurando. E eu me segurando. Hoje foi a gota d'água. Hoje foi a gota d'água. Infelizmente, essa é a realidade. E o que mais me irrita, irmão, é ver o estádio cheio para ver o Vitória após um Bavi tenebroso, vergonhoso. Estádio cheio, lotado de gente aqui. Gente que pagou 200 conto pra assistir essa zorra dentro de campo. Brincadeira, pá. Tinham que pagar pra galera estar aqui no estádio, pô. Pagar pra eles assistirem isso aí, pá. Pra assistir isso aí, o Vitória tinha que pagar. O diretor do Vitória, o clube não tem nada a ver com... A gente tem que pagar aqui, ó. Eu vou lhe pagar pra você assistir o jogo aí, ó. Não era ele pagar pra assistir o jogo, não. É uma vergonha, gente. E tem que tomar vergonha na cara. Vou repetir. Se respeitem e respeitem o torcedor que vem ao estádio e acaba o jogo e ainda toma chuva. Porque não é possível que até vocês não estão enxergando que não dá para Lucas Braga, que não dá para Janderson, que não dá para Eric, que não dá para Carlos Eduardo e companhia limitada. Acabou, pai. Acabou o tempo de ficar esperando o que vai acontecer. Tem que tomar uma atitude, pô. Logo. Urgente, porque vai ter a pausa aí dos 6 meses, não é só pro Vitória não, para todos os times da Série A. A mesma pausa vai pro Santos, vai pro Mirassol, vai pro Grêmio, vai pro Vasco, vai pro Sport, para todo mundo. Então todos os times estão confiando na pausa. Aí vamos confiar na pausa com Carpini no elenco, com Manuel Tanajura Neto na direção. Vai para onde? Que expectativa é que você tem? Você tem? Vou lhe respeitar, mas vamos discordar frontalmente. Eu não vejo um Vitória dando volta por cima com eles, mas eu volto a dizer, é a minha opinião. Adson, Gabriel, fiquem à vontade. Hoje foi a gota d'água. A gota d'água, para mim, deu para Thiago Carpini como técnico do Esporte Clube Vitória. Se a multa dele é 200 milhões de reais, irmão, se vire. Se vire. Mas não dá. Não vai extrair nada mais, porque desse elenco tem que tirar leite de rocha, não é de pedra não, tem que tirar leite de rocha com esse elenco que ele ajudou a montar, que eles montaram, refizeram o elenco, pioraram o elenco. Pô, pelo amor de Deus, deu, viu? Ó, essa é a minha opinião, deu, pra mim deu. Eu vou chamar meu querido Adson Piedade, peço até perdão a Adson pela extensão aí do desabafo, mas vamos lá, Adson Piedade, vem, vai. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, presenciamos aqui mais uma derrota, né, do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria, se o Galindo tivesse essa informação até o final, se nessa rodada quantos pontos o Vitória tinha o ano passado. É bom a gente fazer uma comparação, um comparativo, porque
Eu levei o ano todo passado dizendo: Vitória não vai cair. Vitória vai ser melhor que 4, mesmo com aquela campanha de 1 ponto em 18 com o Condé. E esse ano, meus amigos, eu estou com medo. Eu estou com receio de dizer a vocês que o Vitória não vai cair. Mesmos 9. Os mesmos 9 pontos, né? Mas esse ano eu estou com receio de dizer o que eu disse ano passado. Vitória não vai cair, Vitória vai ser melhor que 4. Eu cravava toda a rodada, mesmo Vitória jogando pedra em Santo. Hoje Vitória joga pedra em Santo e eu não posso falar a mesma coisa. Eu tô com muito receio, muito medo que realmente Vitória volte à Série B. Pra você ter uma ideia, eu tive aqui na Academia do Leão, ainda não vou entrar aqui no jogo, e se você ver o que é funcionário nessa Academia do Leão do Vitória, meu amigo, uma estrutura dessa não pode ser Série B nunca. No mínimo aí é mais de 50 funcionários demitidos se esse time cair. No mínimo, eu tô chutando aqui por alto, porque não vai ter estrutura para manter isso tudo aqui. E a coisa linda que tá aqui, até parabenizo a quem fez, a quem ajudou a fazer essa academia do Vitória do Leão aqui, né? É magnífico, tá? Então, mas uma coisa não quer dizer a outra. O Vitória, eu acho que se perdeu novamente na montagem. Ainda que eu continue achando que o Vitória tem mais opções de elenco do que o ano passado, o time é muito ruim. Eu bati muito forte, fiquei até com pena de alguns torcedores, que eu dizia que quando eu vinha pro jogo do Vitória, eu vinha com pena do torcedor que vai pra arquibancada. Porque o time do Vitória é muito ruim. Pra ficar bom, esse time do Vitória, pra ficar bom, precisa de muitas peças. O time é muito ruim, muito limitado, com jogadores em mau momento. Você tem um time limitado, se o jogador estiver em bom momento, beleza. Você tem um time limitado, onde quase todo o elenco vive em mau momento. É caixão em vela. É caixão em vela. E hoje aqui pegamos um Santos, talvez um dos piores Santos no campo, porque em termos de nome tem jogadores acima do nível do Vitória, tá? Tem jogadores acima, se for pro X1 de elenco. Eu acho que o Santos vence em todas as posições, mais ou menos. Se não vencer, tá perto disso, em vencer em todas. E a gente vem para um jogo que o Vitória não joga a semana toda, o Santos joga a quinta e o Vitória não consegue de maneira alguma furar um Santos que jogou o tempo todo em bloco médio, esperando ver o que o Vitória ia fazer na partida. Santos começou até 14 minutos, se é um time melhor do que o Vitória, faria 2-0 no Santos logo até os 14. Porque o Santos assistiu o primeiro tempo todo ali até os 14, deixou o Vitória jogar, ficou em bloco médio, é claro, posicionado, mas deixou espaço para o Vitória jogar, não marcava forte, deixava as beiradas livres, o Vitória não acertava cruzamento, não acertava o último passe, não acertava chute, Mateuzinho desconectado do jogo, ninguém tramava uma jogada de tabela, os lados funcionava, mas chegava no último momento, cruzamento horrível, cruzamento ruim, cruzamento lá no outro pau pro outro jogador. Então o Vitória errou bastante no primeiro tempo, o Santos, a partir dos 15, dá uma equilibrada, eu falo, olha, o Santos começou a gostar do jogo, fez o gol dele, pronto, tomou conta da partida. Volta o segundo tempo, o Santos novamente entrega a bola ao Vitória e diga aí, tente aí, Vitória, eu vou ficar só aqui esperando um erro seu para matar o jogo. E o Vitória não conseguiu, aliás, criou um chute com o Léo Pereira no segundo tempo, um chute ali que o goleiro pegou milagrosamente, uma cabeçada de alta numa bola parada, mas que é pouco. Como é que um time que tem essa limitação vai criar só 2 chances, 3 para fazer um gol? Não vai. Se o ano passado eu cobrava que criasse mais porque a Série A é 1 ou 2 para ser letal, esse ano a gente não tem nem volume para criar 3, 4, 5 e nem para ser letal, né? Infelizmente hoje não estava no dia do Kaiser. É uma bola que ele não esperava, ele não fez o gol de cabeça no primeiro tempo. Essa bola aqui no final agora do jogo, ele já amou. Ele dá uma paulada, a bola explode no zagueiro, se passa realmente seria um empate do Vitória, ficou um chute assim. E o Eric vive disso aqui, pega a bola para meter na área ou pega a bola para dar chapa, fraquinha no meio do gol. Então, gente, é muito pouco, velho. O cara não aproveita a base, né? Improvisa o Baralhas, porque eu acho que o Buiú não tem... Será que o Buiú faria pior do que o Baralhas fez hoje aqui na lateral direita? Eu acho que não, eu acho que o Buiú poderia fazer igual ao Baralhas, mas não lançaram o menino, por quê? Porque não tem política de base, não acreditam no que fazem, então fica difícil para você ter um time enxuto financeiramente de folha para atacar as peças corretas em posições que precisam de um valor mais alto. Então não adianta trazer 5 de 200, que 5 de 200 não vai fazer o que um de 1 milhão vai fazer. Agora eu peço de 1 milhão, claro, jogando em alto nível. Porque é 1 milhão, mas não tá jogando mais nada. Não, é o cara que tá decidindo em algum lugar você trazer e botar aqui. É por isso que às vezes eu falo isso,
que na prática, todo mundo me diz assim, isso não funciona assim, velho, não tem como fazer isso no Vitória. Ao invés de um de 1 milhão ou 5 de 200. Mas quando a gente vai pra prática, é o que acontece. Os 5 de 200 não resolvem. Então, em termos de observação, Vitória que entrou com a postura, desculpe, no primeiro e no segundo tempo, de pressionar e propor o jogo. O Santos numa postura equilibrada e de bolas longas, né? Jogando ali em bloco médio, no 4-4-2. O Vitória num 4-3-3 o tempo todo, porque tá colocando um volante centralizado cabeça de área e tá espetando os 2 meia em um tripé. É um tripé que os caras ficam muito espetados dentro da segunda linha do adversário, né? Dentro dos blocos de marcação. E não conseguem fazer jogo, não baixam para triangular, para fazer uma jogada mais conectada. As principais ações, Vitória pelas pontas sempre, não consegue criar nada por dentro, esse time do Vitória. E pelas pontas, aí falta o último passe. O Matheus era para dar um calcanhar ali para o Eric, cruzou de direita errado. O Eric cruzou errado, outra bola. O Lucas... Não, o Braga. O Braga entrou, cruzou errado também. Os 2 laterais só cruzam errado. Então os caras vão pro fundo, a jogada da Vitória é só de ponta e os pontas não conseguem fazer um cruzamento que preste. O Santos jogando sempre pelo lado esquerdo e bolas longas, era as melhores ações do Santos. E os destaques da partida foi Guilherme do Santos e Brazão, goleiro do Santos também, que fez 2 ou 3 intervenções ali, que salvou a equipe do Santos, mesmo esse Vitória jogando o que a gente viu hoje aqui. Individualmente, o Lucas Arcanjo fez no primeiro tempo muito apagado, no segundo foi bem, pegou uma bola ali dificílima do Neymar. O Baralhas, com a bola até tentava, né, mas sem a bola muito perdido na posição. Eu disse no início, então agora eu posso falar, né, Galindo? Eu não sou engenheiro de obras prontas. Eu não teria improvisado o Baralhas. Tinha gente que achou correto. Se fosse para ter um cara para marcar ali, eu improvisaria um zagueiro. Colocaria um zagueiro parado, tipo zagueiro mesmo, parado lá. E pronto. Ele quis improvisar o Baralhas para também jogar. O Baralhas não jogou e também não marcou bem, deixou muito espaço. Isso comprometeu o Alter, que fez um primeiro tempo ruim e melhorou um pouco no segundo. O Zé Marcos fez o primeiro tempo ruim e melhorou um pouco no segundo também. E o James, que fez um jogo regular dentro do que ele pode. Esse é o James. Você não explore mais nada dele. E ele não tem um diferencial que tinha o Esteves, por exemplo, naquela fase que viveu aqui. O Hilo é muito mal no jogo. O Ronald, primeiro tempo, ruim. Segundo, mais ou menos, errou algumas bolas aqui também perigosas. Dominou de canela hoje umas 2, 3 vezes o Ronald. Não, foi um jogo que era para a Vitória propor, ele não conseguiu propor. O Mateuzinho não fez um bom jogo, porque eu não vou dizer que fez, porque o nível dele não é esse nível. O Mateuzinho não fez um bom jogo, o Oswaldo também não. O Mosquito é aquele jogador de baixar a cabeça e sair correndo, não tem para onde correr. E o Kaiser, que é o que a gente espera muito, hoje não deu para ele, e aí a gente tropeçou dentro do barradão e coloque suas barbas de molho, porque se o Vitória não tiver uma guinada na parada, e que todo mundo está esperando isso, né? O Sport, como o Anderson falou, como o Matos falou, todos estão esperando isso. Mas se o Vitória não fizer o que fez até numa Série B, uma vez que parou aí, e antes de começar a Série B, a gente fez aquela guinada de novo, a gente estamos dentro d'água, porque se do meio pra frente esse time não machuca ninguém, começamos a ser machucados demais na parte defensiva e isso leva o time a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Esse ano eu não posso cravar, torcedor, me desculpe. Eu não enxergo o Vitória como enxerguei ano passado, que eu cravava. Não vai cair, vai ser melhor que 4. Não vai cair, vai ser melhor que 4. Porque o Vitória tinha uma chave para ser virada na saída de Condé, que fazia um jogo muito diferente do usual na Série A. Quando trouxe o Carpini, encontraram-se as peças corretas, a coisa encaixou e o Vitória realmente saiu dessa. E agora não. Agora o Vitória me parece que é um time bem treinado, tá? No entanto, o treinador tem se perdido em algumas questões. Aí é com ele mesmo, o extracampo dele. E fica faltando essa montagem do time, que foi em demasia de um nível muito baixo. O time do Vitória deveria ser tratado de maneira melhor. Eu acho que as peças de reposição pro elenco foi até legal. Mas se Oswaldo é titular do Vitória ainda na beirada, com todo respeito ao jogador, que eu gosto demais desse cara, é porque alguma coisa deu errado nas contratações dos beiradas. Alguma coisa deu errado e tá provado dentro do campo a todo jogo do Vitória. E o torcedor sai daqui tomando chuva e carregando esse placar adverso aqui contra o Santos. Então foi assim que eu vi, Vitória 0, Santos, meu Debate pronto, querido Gabriel Galindo. Só peço para quem tá do outro lado, já emiti minha opinião, já dei meu desabafo. O Adson também emitiu a opinião dele mais técnica, obviamente, né? E peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, para também deixar a curtida nesse vídeo, por favor.
A sua indignação é a minha. Se você está indignado, né, obviamente. Gabriel Galindo, a sua opinião, por gentileza. Anderson, perdão. Hoje eu quero falar do Carpini, tá? O jogo, tecnicamente, é mais do mesmo. A gente se repetiu, vexame atrás de vexame, foi um vexame Bavi, tá? Foi um vexame você ganhar só de 1-0 daquele Cerro Largo no Uruguai, apesar da euforia, foi um vexame. Foi um vexame, os outros resultados, enfim, que eu não preciso ficar recapitulando. Eu quero falar do Carpini, porque esse resultado de hoje é um resultado que ele, no mínimo, balança o treinador. Tá? No mínimo. Você já deu sua opinião sobre queda, e eu respeito, tá? Mas esse resultado, no mínimo, tem que balançar o Carpini. Por que eu digo isso? Tá? Eu não acho o Carpini um mau treinador, tô falando sobre mim. Eu não acho o Carpini um mau treinador. Inclusive, de capacidade da Série A, é um dos poucos tão acessíveis para estar no Vitória hoje. Porém, o retrato que vem sendo criado por causa das escolhas que ele faz dentro de campo e pelo semblante que eu vejo nos atletas, é de que ele, na minha opinião, já perdeu o grupo. Eu não vejo mais uma simbiose do grupo com o treinador, de fechamento, estamos juntos, pelo semblante. Não estou falando que alguém me disse, não estou falando que eu ouvi, nem nada do tipo. Eu senti hoje o Vitória disperso em alguns atletas específicos, a ponto de parecer que não se importava com as consequências das ações que eles estavam tomando. Eles não se importavam em pegar a bola da intermediária e chutar na lua, porque se ela for chutada na lua, não interessa o que vai acontecer posteriormente. É tão displicente que eles não se importavam se tinha um companheiro do lado melhor posicionado. Eles não se importavam que tinha um torcedor que estava ali ansioso para ele fazer o gol, que lotou o estádio mesmo depois da vergonha que foi o Bavi. Eu, sinceramente, hoje senti vergonha do que eu assisti dentro de campo. Esse não foi o Vitória. Tá? Esses caras não representam o Vitória. Essa torcida não merece esses caras. Porque o que eu vi dentro de campo foi um time que não tá nem aí. Que o torcedor se lascou para engolir presepada a semana toda do rival. Depois de um Bavi vergonhoso. E não teve hombridade suficiente para tomar vergonha na cara de representar uma instituição histórica, entender que fizeram uma besteira imensa no Bavi e, no mínimo, se entregarem mais hoje. No mínimo. Porque, tecnicamente, sabe que não tem que mudar. Mas hoje foi uma das poucas vezes, Anderson, que eu vi esse elenco horrível tecnicamente faltar até raça em alguns atletas. Até raça faltou vontade. No sentido, é isso mesmo. Isso aqui. Sabe? Esse foi o meu sentimento. E aí o que eu percebo é que o torcedor vai se voltar contra o time. E eu não posso dizer que está errado. Porque quantas e quantas vezes nós tivemos que passar por isso, mas pelo menos a gente percebia que era uma união de, tipo, a gente é limitado, a gente não tem investimento, mas vamos juntos, a gente está aqui por você, a gente ama esse clube. Quem é que eu vejo dentro de campo hoje que parece que ama o Vitória? Só Oswaldo, irmão, que você acabou de citar, e no máximo assim, você tá falando de Matheus, eu não sei o que, eu não tô falando isso. Eu tô falando que, tipo, você vê um corte do zagueiro, você não vê uma vibração. Você vê o cara acertando uma jogada raramente da vida, você não vê ele chamando a torcida, bora, eu não sei o que, é isso mesmo. Você não vê nada. Você vê um time que parece que veio aqui bater ponto e ir embora. Então, e aí o que eu volto pro meu ponto inicial da minha fala. Isso tem muito a ver com o treinador. Isso também tem muito a ver com o treinador. Porque o treinador, ele é o comandante desse processo, do grupo. E se o grupo não jogar pelo time, é porque o treinador não sabe o que ele tá... Ele não tá montando certo o time dele, não tá gerindo certo os jogadores dele. Porque um cara, para ser treinador do Vitória, sabendo que o Vitória não tem um investimento dos maiores da Série A, o mínimo que ele tem que extrair é que o cara brigue, se entregue ao máximo, ganhe o jogo naquele 1-0, como era na Série C, como foi muitas vezes na Série A do ano passado. No sentido de, ninguém sabe como a gente fez o gol, mas agora acabou o jogo, irmão, a gente vai ganhar isso aqui. Rasgar a camisa, não sei o que, maluquice. Porque isso representa o torcedor do Vitória.
Um time que, por enquanto não virar SAF, não tem um investimento para brigar com os que estão no topo da tabela e que só vai ganhar o jogo no dia que ele tiver mais vontade do que o outro time e que a bola entrar, acabou. De algum jeito. Então, como eu vou repetir, para finalizar minha frase, isso também tem muito a ver com o treinador. Tá? Eu tenho a sensação que Carpini, ele é o técnico do Vitória hoje, mas ele não é o comandante mais desse grupo. Esse grupo está disperso, esse grupo está solto, ele está sem rumo. Está à deriva, batendo ponto e indo embora e desrespeitando o seu torcedor. Porque a torcida lotou o estádio, apoiou, até quando dentro de campo o time não parecia que estava reagindo. Passou mais uma vergonha para perder para um pior Santos que eu já vi na minha vida. Mesmo tendo peças boas. De novo, uma semana após o Bavi, temos tempo para se preparar para isso. Isso também tem a ver com o treinador. E não evoluiu, pelo contrário, involuiu. Vitória regrediu. O Vitória conseguiu jogar pior do que vinha jogando com uma semana de preparação para isso. O CRB, Anderson, jogou mais que o Vitória contra o Santos. Muito mais. Muito mais. E isso retrata o que a gente está desenhando aqui. Que se continuar assim, a gente vai cair. E para finalizar tudo, o literal banho de água fria foi assim que o árbitro apitou o fim de jogo. Os 30 mil presentes ainda tiveram que tomar uma chuva para ir embora depois de assistir esse bando em campo. Então, eu confesso, Anderson, que eu não tenho uma opinião formada ainda. Mas Carpini, no mínimo, deve estar balançado, tá? E eu creio que é um caminho para demissão, sim. Ele perdeu o grupo, tá? Perdeu a torcida. E a gente sabe onde isso resulta normalmente.